Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história. Então, nós trabalhamos em história ali sobre a cafeicultura no Brasil no capítulo 5, né? Vimos que trabalharam com o café os africanos, né, que faziam esse trabalho pesado. E depois, como houve a abolição da escravatura no Brasil, o Brasil necessitava de mais mão de obra. Começaram então a vir os imigrantes para trabalhar com o café, já que já não tinha mais tantas pessoas, né? Não existia mais escravidão, então não tinha mais tantas pessoas para trabalhar com o café. Então foi necessário que mais pessoas viessem para fazer esse trabalho. Então, a mão de obra imigrante no Brasil. Então, nós vamos lá na página 19 da apostila, que é a abertura desse capítulo aqui, tá? E vocês vão ver que não foi só no café que os imigrantes trabalharam, então, quando chegaram ao Brasil. Vamos ver quais outros tipos de trabalho eles realizavam, então, quando eles vieram para cá. Então, nesse capítulo, você vai estudar como ocorreu a chegada de imigrantes ao Brasil, para que locais eles se dirigiam e como eram acolhidos nas hospedarias dos imigrantes. Também vai conhecer os diferentes tipos de trabalho que exerciam no campo e na cidade e como contribuíram para a modernização dos centros urbanos. Então, na página 19 de vocês está a abertura do capítulo 6. Vamos para a página 20 aqui. Imagine a seguinte situação descrita a seguir. De acordo com a leitura, responda às questões. Uma família de imigrantes italianos chegou ao Brasil e se deslocou para o interior de São Paulo para trabalhar nas fazendas cafeeiras. Pouco tempo depois, mudou-se para a capital, São Paulo. Nessa cidade, esses imigrantes começaram a trabalhar em locais onde se produziam diversos objetos para serem vendidos por toda a região. Que locais são mencionados aí no texto? Então, quais são os locais que são citados aí, ó? Então, são citados primeiro, interior de São Paulo, né? Vamos escrever lá. No interior de São Paulo. As fazendas de café, né? As fazendas cafeeiras. Que mais? A cidade também de São Paulo, a capital, né? A cidade e as fábricas de São Paulo. Que imagem representa o ambiente de trabalho encontrado nas cidades? Qual que é da cidade aqui? Então, o tipo de serviço, né? Encontrado na cidade, maior parte que seria as indústrias, né? Porque a agricultura é um trabalho do campo, da área rural, né? Então, não é da cidade. Então, muitos deles foram trabalhar também nas indústrias. Vejam aqui, ó, imigrantes e a modernização das cidades. As cidades foram modernizadas à medida que cresciam os lucros da venda de café. Nesse período, também aumentou o número de moradores nas cidades, especialmente os de imigrantes. E assim outras atividades foram sendo desempenhadas pelos imigrantes. Então vejam ali, ó, uma foto, né? Guilherme Gaensly, imigrantes europeus posando para a fotografia no pátio central da hospedaria dos imigrantes de São Paulo. Tá? Que era uma hospedaria. O que é uma hospedaria? Como se fosse um hotel, um mini hotel, né? Claro que eram serviços bem humildes, né? Que era oferecido aos imigrantes, não era um serviço muito sofisticado. Aqui, Patrimônio da Energia de São Paulo, Memorial do Imigrante. Então, essa fotografia está no Museu, né, do Imigrante em São Paulo. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo construíram grandes espaços para hospedar imigrantes europeus, sírios, libaneses, japoneses, entre outros. Então, os hotéis eram grandes, né? Essas hospedarias eram grandes, com serviços mais simples, né? Para hospedar toda essa gente que vinha. No início, essas hospedarias de imigrantes ofereciam abrigo temporário, até que as pessoas fossem direcionadas para trabalhar em uma lavoura de café. Tempos depois,
As hospedarias passaram a ser locais onde os imigrantes poderiam encontrar novos trabalhos na cidade, por exemplo, em fábricas. Então, o que acontecia? Era para ser temporário, né? Para as pessoas serem direcionadas para trabalhar na lavoura do café. Aí depois eles começaram a encontrar outros trabalhos, até mesmo na cidade, nas fábricas. Então eram feitas reuniões dentro das próprias hospedarias para selecionar então os trabalhadores que iriam para quais locais, né? Para onde que eles iriam trabalhar. Então veja aqui, ó, os imigrantes esperando para serem registrados em uma hospedaria em São Paulo. Então veja a quantidade de crianças, né, que vinha junto, porque eles traziam a família toda, eles não se separavam da família, assim como os africanos eram separados quando chegavam. Então os imigrantes, eles traziam os filhos, as esposas, né, quando vinha o casal, e aí eles ficavam juntos, não eram separados como no caso dos escravos. As hospedarias de imigrantes contavam com uma série de serviços, por exemplo, tradutores para os imigrantes que não sabiam falar o português, e assim eles poderiam se comunicar com os brasileiros em busca de trabalho. Tinha barbearia para eles que pudessem cuidar da aparência, cortando o cabelo, aparando a barba, né, para poder procurar o serviço. Tinha também dormitório comunitário com várias camas ou beliches onde eles passavam a noite, como eu falei. Então era um serviço, né, oferecido mais simples, então era comunitário, onde havia várias camas em um local, não era cada família assim com a sua privacidade, né? Tinha um refeitório onde todos se reuniam para as refeições diárias. Tinha enfermaria para se acaso eles adoecessem ou precisassem de cuidados de saúde. Então veja a primeira foto, um imigrante na hospedaria, né, fazendo a barba lá. Também está no Museu da Imigração em São Paulo essa foto. O imigrante recebendo uma ficha para alimentação. Também é uma foto do Museu do Imigrante. Então veja que tinha que receber até uma senha, né, para se alimentar. Vamos ver um pouquinho mais para cima. Então, como era muita gente, tinha ali a fichinha para eles poderem receber alimentação. Então, muitos imigrantes passavam por um processo de tratamento de saúde. Esse processo, chamado de higienização, ocorria nas hospedarias de imigrantes. Homens, mulheres e crianças eram submetidos às inspeções para serem encontrados sinais de doenças, como a varíola, tuberculose, cólera, entre outras doenças. Então eles tinham que receber todo esse atendimento, ver se não tinham doença, né, para não se espalhar pelos outros, as outras pessoas, outros trabalhadores que já estavam, né. Os imigrantes tomavam banho e as roupas e os cabelos eram inspecionados. Muitas vezes essas pessoas também precisavam ser vacinadas. Como a gente comentou em outras aulas também, né, o trabalho de muitas dessas pessoas também não deixou de ser um tipo de escravidão na época. Muitas pessoas ganhavam muito pouco, ganhavam às vezes só alimentação e um básico, né? Não conseguiam pagar nem as dívidas que eles tinham com passagem, com hospedaria. Então muitos deles conseguiam somente o básico para sobreviver aqui. Por isso muitos deles também não conseguiam voltar para o país deles de volta. Então era bem difícil, né? Muitos ficavam por aqui porque não tinham como voltar, não recebiam dinheiro suficiente e acabavam se sujeitando àquele trabalho para poder sobreviver mesmo. Então foram tendo que crescer à custa do seu trabalho. Agora eu quero que vocês vejam aqui na página 23, tem algumas questões que vocês vão responder e vão postar para a prof daí como tarefa. Então tem aqui, ó, leia estas fotografias e identifique os serviços oferecidos para os imigrantes instalados nas hospedarias. Depois, nas linhas a seguir, escreva o nome desses espaços. Então vejam ali, ó,
Primeiro vocês vão olhar a legenda, né? E depois vão escrever o que eram esses espaços, para que serviam. A número 2 está pedindo assim, ó, com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa para responder a seguinte questão. Atualmente, existem espaços para abrigar imigrantes no Brasil? Qual é a diferença entre esses espaços e as hospedarias para imigrantes no passado? Então, vocês vão pesquisar e ver se ainda existem no Brasil espaços para acolher pessoas que chegam de outros países. Nós sabemos que chega diariamente, né, pessoas vindo procurar, né, abrigo no Brasil. Então, vamos ver se existe um local adequado para isso, qual é a diferença entre esses espaços e os espaços no passado, certo? E aqui embaixo tem mais um pouquinho ali, ó, as ferrovias foram muito importantes, não só para levar café das fazendas para os portos, mas também para os imigrantes se locomoverem dos portos até as hospedarias e destas cidades próximas até as lavouras cafeeiras. Muitos imigrantes trabalharam nas construções de ferrovias. A linha ferroviária de maior destaque, conhecida como Central do Brasil, interligava os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, foi também construída com a ajuda deles, tá bom? Então, respondam a página 23 aqui para a prof e postem como tarefa de história, ok? Beijo, até a próxima aula.